Então, muito boa noite, quase boa tarde, para as pessoas que eu ainda não cumprimentei. Vamos tentar fazer deste espaço um espaço tranquilo, em que nos vai fazer bem o descanso após um dia de trabalho e tentar também captar as energias que vêm da espiritualidade, como o Tony disse, e que juntamente com as palavras que iremos proferir, nos vão transmitir serenidade, confiança e, sobretudo, abrir portas à nossa alma capazes de nos transportarem para um ambiente mais feliz, de algum modo mais descontraído e mais capaz de nos elevar aos planos superiores da vida. Hoje trouxemos como abertura do nosso trabalho uma referência ao Antigo Testamento, ao livro da Gênese. Estudando o Antigo Testamento, que só encontrei em inglês, mas dará certamente para perceber, logo no capítulo 1 faz referência à criação do mundo. E diz-nos que Deus criou o mundo durante 7 dias e que ao 7º dia criou a terra, a luz, o sol para nos alumiar, os animais, as plantas, enfim. E quando Deus achou que estava criado todo o cenário da criação, descansou ao 7º dia, considerando assim que, e foi assim que foi encarado durante muito tempo, a Terra seria então o centro do universo, o Sol a iluminaria e tudo aquilo que se passava aos olhos de Deus estaria concentrado no planeta Terra. Allan Kardec faz uma abordagem a esta situação e a esta maneira de ver na obra A Gênese, em que refere exatamente os 7 passos da criação. Entretanto, o tempo vai passando, o homem vai se baseando nesta maneira de descrever a vida no universo, até que aparece no planeta Jesus de Nazaré. E Jesus sabia que talvez abanasse um pouco com a sensibilidade das pessoas quando lhes disse: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus a manda para o ar com uma ideia diferente, aquela que não é só a terra morada para a humanidade, mas que essas moradas se projetam muito mais além do nosso planeta. Surge em 18 de abril de 1857, pela mão de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nessa data é lançado o primeiro Livro dos Espíritos com 501 questões e com um formato diferente daquele que tem o atual, que tem 1019 perguntas e respostas. O atual, tal como nós o conhecemos, foi lançado 3 anos depois e nunca mais foi modificado. Então, Allan Kardec, alertado para essa questão daquilo que Jesus tinha dito, pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 55, todos os globos que circulam no espaço serão habitados ou são habitados? Ao que os espíritos respondem, sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então abre-se aqui uma porta. Há muito mais gente do que aquela que se confina ao planeta Terra. Há, entretanto, dizem os espíritos, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais, orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. E Kardec faz aqui uma chamada de atenção. É que as coisas mudam. E nem sempre aquilo em que nós acreditamos
é o puro da realidade, faz-se com o nosso ângulo de visão. Então, será que ele se enganou? Será que a Gênesis, o Antigo Testamento, está errado? E Kardec é um homem sábio, ponderado, e acrescenta logo, ainda na codificação espírita, em considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, ele diz o seguinte, na pergunta 59. Devemos então concluir que a Bíblia é um erro? E os espíritos respondem não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. É muito interessante verificar que ele analisa, por exemplo, os tais 7 dias. 7 dias podem ter muito significado. De que tamanho eram os dias? Nós consideramos agora que um dia tem 24 horas. E naquela altura mediam-se, não se mediam, estávamos no início, não havia dias, não é verdade? Uma vez que estava-se a formar o próprio universo, portanto ainda não havia contagem de tempo, nem anoitecer, nem escurecer. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. Então ele chama a atenção, cuidado, não vamos acreditar em tudo o que nos dizem e não vamos dizer é assim, porque se calhar qualquer dia não é assim e nós, como se diz na gíria, vamos ficar mal vistos. Portanto, vamos ter algum cuidado nessa área. As ideias religiosas, longe de se perderem, diz Allan Kardec, engrandecem-se ao marchar com a ciência. E, de facto, ele aqui dá a entender, ou é explícito, que o Espiritismo é uma ciência que se estuda e que vai avançando ao lado da ciência, avançando um pouco mais além. Mas se algum dia, avisou Allan Kardec, algum ponto da ciência espírita estiver errada, comprovado pela ciência oficial, nós vamos abandonar o ponto em que a ciência espírita de algum modo estabelece uma verdade e vamos atrás daquilo que a ciência oficial comprovar. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um elo vulnerável. Assim, o Espiritismo estará sempre atualizado. E aqui lembrei-me da história do pastor. Isto é, cada um vê as coisas à sua maneira e até ali achava-se que era assim e assim é que estava bem e que a terra estava paradinha e o sol lá ia iluminando a terra, formando o dia e a noite. A verdade, porém, é que Allan Kardec me trouxe à mente esta história que uma vez nos contou o nosso professor de Psicologia, de quem eu muito gostava e que de facto nos pode ilustrar que a maneira como vemos tem muito a ver com a nossa sensibilidade, com aquilo que nós vivemos, com a nossa vivência diária. E a história é a seguinte. Um dia andava um pastor com as suas ovelhas no pasto e aproximou-se dele um frade. Conversavam amenamente, a tarde estava muito serena e a determinada altura eles ouviram muito ao longe uma zoada muito delicada, era assim uma musiquinha suave. E diz o pastor, isto são campainhas de um rebanho. E diz o frade, não, são sinos de um campanário. Então cada um interpretou a mesma verdade à sua maneira. Portanto, cada um de nós tem, de facto, a sensibilidade para mais aqui ou mais ali e ir pintando o seu próprio quadro naquilo em que acredita. Ao fim e ao cabo, os dois estavam certos, era um som divino. Bom, avançando no tempo, chegamos à Idade Média. Tudo corria lindamente, o pessoal acreditava que a Terra era o centro do mundo, estava paradinha e o Sol lá andava. Na Idade Média, as pessoas começaram a pensar mais um pouco, nem sempre de uma forma acertada,
e deu-se aquilo que conhecemos na história do mundo como a Santa Inquisição, isto é, o facto de cada um ouvir os sinos do campanário ou as campainhas das ovelhas à sua maneira, acabou por criar uma perseguição religiosa àquilo que a Santa Sé considerava heresia, tudo aquilo que eu pensava e que não devia pensar, porque ia contra os ensinamentos que, de algum modo, eram sagrados. E deu-se uma das maiores tragédias da humanidade, de perseguições, enfim, não vamos por aí, porque não é este o assunto que queremos tratar. Traduzidas nesta obra, está registado aquilo que foi a perseguição através da literatura. Todos os livros que de algum modo vinham contra aquilo que a Igreja achava que era o correto, iam para este livro, o livro do Index Librorum Prohibitorum, era assim que se chamava. Este livro vigorou desde 1559 até 1966, ou seja, sendo o Livro dos Espíritos lançado entre estas duas datas, já vemos aonde é que ele foi parar. Ele, o Livro dos Espíritos, todos os livros da codificação e também um simpático de Divaldo Pereira Franco. Bom, entretanto, as coisas foram serenando, os homens começaram a ver o universo com outros olhos e a perceber-se que, de facto, não era assim tão linear que fosse a Terra o centro do universo, nem que fosse o único planeta habitado, à medida que iam descobrindo que o universo era imenso, que a Terra nem sequer era o planeta mais importante, nem nada que com isso se parecesse, e que era bem provável que existisse vida noutros planetas. Bom, quando eu tinha pai uns 13 anos, quando eu ia para a aldeia, o céu lá na minha aldeia é particularmente simpático. Vêem-se as estrelas muito bem. Não havia televisão, não é? E então eu ia para a rua e punha-me a olhar para o céu. Como me ensinavam no liceu que havia estrelas e planetas, eu passava assim os meus bocados a tentar distinguir o que é que era estrela e o que é que era planeta, dependendo do brilho, certo? Era assim que nos ensinavam. O planeta tinha um brilho fixo, a estrela tinha um brilho cintilante. Então eu descobria uma série de planetas. E então pensava assim, bom, então, isto aqui são planetas como a Terra. Muito provavelmente vivem lá pessoas. De um momento para o outro ia parar ao índice, não é? E depois pensava, como menina que era, qual é a data mais importante das meninas? É o Natal. Então eu ia conjeturando. Bom, então, se ali vive gente, há lá meninas e elas têm Natal. Mas para haver Natal, tem que haver menino Jesus. Bolas, o menino Jesus nasceu na Terra, não pode ser. E andei nesta confusão, isto aqui não batia certo. Ou havia um menino Jesus para cada planeta daqueles, ou não podia ser. Bom, foi preciso encontrar o Espiritismo para me perceber que era mesmo. Esta foi uma das coisas que mais encantaram na doutrina espírita. Afinal, há lá humanidade, sim senhora, nestes planetas, e foi Allan Kardec que me ensinou. Bom, isto é uma parte. É claro que durante a Inquisição, que, como digo, praticamente correu o mundo, as perseguições eram imensas. Muitas cabeças caíram, porque defendiam publicamente que a Terra não era o centro do universo, que havia mais mundos habitados e que não era o Sol que se movia, era a Terra, enfim. Gente com algum gabarito, porque eu tanto fazia dizer que não está calado. Bom, acontece em Itália, com Giordano Bruno, que era um frade dominicano, teólogo, estudioso das coisas do céu. Hoje, encontramos em Roma esta estátua de Giordano Bruno. A verdade é que nem sempre houve motivo para festejar, para fotografar, enfim,
a estátua de Giordano Bruno. E porquê? Porque no mesmo local aconteceu esta tragédia com a mesma figura. Ou seja, Giordano Bruno, porque contrariava aquilo que a Igreja dizia, acaba por ser queimado no mesmo lugar onde hoje tem a estátua que de algum modo o eleva como pessoa de altos sentimentos e saber. Diz Giordano Bruno: existem inúmeros sóis. Em torno destes giram inúmeras terras. Estes mundos são habitados por seres vivos. E foi isto que levou Giordano Bruno à fogueira. A mesma frase, talvez, que o levou hoje a ter uma praça onde é venerada a sua estátua. Seguindo mais ou menos o mesmo caminho de Giordano Bruno, mas com um final um bocadinho diferente, aparece Galileu Galilei. Galileu era um leigo, portanto, era um estudioso, um homem muito conceituado, ainda hoje conhecido em todo o mundo pela obra que deixou, e que se interessava também muito pelas coisas do céu. Galileu é por várias vezes chamado ao Vaticano, são-lhe oferecidas bolsas de estudo, como se diria agora, para continuar com as suas investigações. Pessoa muito bem vista também na Itália, conceituado e, portanto, com um futuro brilhante dentro da astronomia. A verdade, porém, já vamos ver a seguir. Entretanto, esta é a casa em que Galileu viveu, em Florença, vivendo também igualmente em Pisa, na Itália. Era um homem de bem, como é fácil de perceber e por aquilo que hoje sabemos na atualidade. Ele descobre e constrói inúmeros objetos para observação do espaço. Porém, construindo telescópios imensos, dedicando-se ao estudo profundo do universo, estudou mais que o que devia. E foi apanhado também pela Inquisição, quando ele se põe a inventar que a Terra gira à volta do Sol, formando assim, com outros planetas, o chamado Sistema Solar. Aí vêm os inquisidores atrás dele, para, como se diz agora, fazer-lhe a folha. Já era velhote, como vêem, assim mais ou menos como eu. E é chamado à presença do Papa. Desta vez, não para receber mais umas bolsas de estudo, de modo a continuar as suas investigações, mas para abjurar de tudo quanto disse até ali e prisão para o resto da vida. Mas ele já era tão velho. Mas ele assinou. Disse que sim, senhora, antes lhe acontecesse como aconteceu ao Giordano. Assinou o papel, disse que realmente estava a ser vítima de uma ilusão e a partir dali só o esperava a cadeia. Ele lá consegue transformar a prisão em casa, como se agora diz, prisão domiciliária, mais suave. Estava quase cego e acabou por cegar mesmo, e mesmo depois de cegar ainda conseguiu escrever mais um livro. Os livros de Galileu foram, evidentemente, parar ao índex, à exceção do país Holanda. Era um país protestante e, portanto, os livros continuaram aí a circular livremente. Ao sair, depois da sentença, Galileu tem esta frase memorável e, no entanto, ela move-se. Apesar de terem apertado com ele, de terem mandado abjurar, a última palavra foi dele. Galileu contracena de algum modo com o Observatório Astronómico do Vaticano. Quer dizer, por um lado o Vaticano o contrariava, mas por outro lado fazia as suas próprias experiências. Criam no Concílio do Trento, em 1572, o Observatório Astronómico do Vaticano, que é hoje um dos observatórios mais bem apetrechados do mundo,
Tem também, digamos que, uma ligação a um outro, também deles, um link, como se diz agora, a um outro observatório na América, em Tucson, no Arizona, a tentar descobrir alienígenas, extraterrestres, enfim. Mas, ainda curiosamente, neste observatório do Vaticano existem 22 mil obras de astronomia, muitas delas de Galileu Galilei. Aqui é o túmulo de Galileu. Então, de tudo isto, Allan Kardec continua a investigar e a questionar os espíritos. Diz ele: os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Portanto, daqui inferimos que nem todos os mundos são iguais, isto é, que as condições de vida em cada mundo são diferentes. Uns são inferiores, digamos assim, em adiantamento dos seus habitantes, outros mais superiores. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros são-lhe mais ou menos superiores em todos os sentidos. Daqui vemos então que a Terra anda por aqui pelo meio. Há mundos mais atrasados do que a Terra, como nos diz Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, outros mais ou menos como a Terra e outros ainda inferiores. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec lança a Revista Espírita. Ela vai prolongar a sua publicação durante 12 anos. Ao fundar esta revista, e foi ele que isso de algum modo deu volume ao Livro dos Espíritos, Kardec tem correspondência com muitos países do mundo que fazem também pesquisa e que mandam até ele os frutos dessa pesquisa. E nessa revista, na revista de abril de 1858, logo a primeira, o primeiro ano, aliás, ele faz uma abordagem a assuntos muito interessantes que eu gostava de focar convosco aqui. A Revista Espírita é de algum modo elaborada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fundou Kardec essa sociedade para ali juntar pessoas interessadas no estudo, na divulgação, também na pesquisa espírita, para assim dar mais corpo às suas obras. Teve algumas sedes, a primeira em sua casa, mas rapidamente houve necessidade de procurar novas instalações. Passaram pelo Palais Royal, esse grupo, e se instalar depois na Rua de Santana, Passagem Santana, número 59, em Paris. Temos aqui o exterior da Passagem Santana e aqui o interior das instalações da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde as pessoas se reuniam então para pesquisar e para fazerem diálogo com os espíritos de modo a completarem a obra. Ora bem, e dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nós encontramos um rebuçadinho. Vamos ver o que é que ali se investigou. Iremos falar de Bernard Palissy. Bernard Palissy viveu entre 1510 e 1590, era um ceramista muito conceituado e que deixa a obra e que também na obra espírita, na literatura espírita, já vamos ver porquê. De algum modo, ele cria laços espirituais com Victorien Sardou. Victorien Sardou era contemporâneo de Kardec, portanto, muito depois já de Palissy. E é através de Victorien Sardou, que era um indivíduo teatrólogo, escritor, que Palissy, que
que já tinha falecido há muito tempo, se manifesta na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E de que forma? Vamos ver só um bocadinho da vida de Sardou. Vejam. Esta é uma das obras de Palissy, Bernard Palissy. Agora, eu queria brincar aqui um bocadinho convosco. Isto, o que é que nos faz lembrar? Bordal Pinheiro. Exatissimamente. O que não deixa de ser interessante. Este prato foi concebido em 1550. Está? Isto tinha que ser nas Caldas, não é? Sabem que quando eu já fiz esta pesquisa há algum tempo, e quando eu achei a parecença dos pratos, fiquei em pânico. Digo assim, então este indivíduo andou a copiar Palissy e Bordal Pinheiro entrou em descrença. Isto é, eu pensava que ele era um criador, não, tinha ido buscar a ideia a Palissy, mas calei-me, nunca disse isto a ninguém. É hoje a primeira vez que digo. Sabem porquê? É que este prato é de Bordal Pinheiro. E não é que lá nas jornadas nos deram na nossa pasta aqui um desdobrável, e um dia destes pus-me a olhar para o desdobrável e diz assim, onde é que estou a ver? Deixa-me usar o que estou nisso, faz favor, não consigo ver. Não. Isto é tão interessante que a gente tem mesmo que ver. Esperem lá, esquecem dos jogos, diabos. Isto é o que faz a idade. Isto é o que faz a idade, exatamente. Não, mas é interessante e gostava de ver isto convosco. Olhem o que é que está aqui neste texto. Rafael Bordal Pinheiro, assimilando o saber artesanal dos ceramistas Maria dos Cacos e Manuel Mafra, revitalizando a tradição Palissy, através da qualidade naturalista e transmutando no barro vidrado a extensa galeria de tipos e personagens humorísticas, etc. Ora pronto, está aqui. Afinal não era segredo. Bom, então Palissy era um ceramista excelente. E não quis deixar de trazer esta curiosidade. Os espíritos já haviam prometido mandar, através de Victorien Sardou, alguns desenhos que ilustrassem como era a vida em Júpiter, que eles afirmam que é um planeta mais adiantado do que a Terra, como falámos há bocado. E este foi um dos desenhos que Victorien Sardou gravou numa placa de cobre com estilete. Dizem eles que é a casa de Mozart. E dão os espíritos alguns pormenores da vida em Júpiter. Estes desenhos só saíram na revista de agosto, embora já houvesse referência aos mesmos desenhos na revista Espírita de abril. E logo aí os leitores começaram a apertar com Kardec onde é que estavam os desenhos. Já agora queriam os desenhos, uma vez que o espírito se tinha comprometido a transmitir os desenhos através de um médium de psicopictografia. E isto só acontece em agosto. E Kardec perguntou ao espírito: com que objetivo traçaste, pela mão do Sr. Victorien Sardou, os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter que tu habitas? Há mais desenhos, já vamos ver. E o espírito responde: com o objetivo de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Isto é, se nós começarmos a ver que o universo é diferente e que há ambientes diferentes, pode ser que levemos assim uma alfinetada no sentido de nos tornarmos melhores. E ele descreve ainda, o espírito, em relação à casa de Júpiter. A grande janela da direita apresenta um exemplo de género de ornamentação. Uma das suas bordas não é outra coisa senão um caniço enorme, da qual se conservaram as folhas. Então, daqui se tira que as cantarilhas das janelas são caniços, não é? Com folhas e tudo.
Ocorre o mesmo com as traves das portas ou da janela principal, que apresenta a forma de clavos de sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e petrificadas. Fazem aquilo com plantas, as casas. É por esse procedimento que eles obtêm a maioria dos coroamentos dos edifícios, grades, balaústres, na vez de ser de cimento e ferro, não, são com plantinhas. Frequentemente mesmo a planta é colocada na parede com as suas raízes, em condições de crescer livremente. Ela cresce, desenvolve-se, as suas folhas desabrocham ao acaso. E o artista não a congela num lugar, senão quando adquiriu todo o desenvolvimento desejado para a ornamentação do edifício. Então servem-se das plantinhas e lá vão construindo as suas habitações. A casa de Palissy, diz Victorien Sardou, é quase inteiramente decorada desse modo. Ainda, uma petrificação da mesma natureza serve também para a decoração das janelas. Flores ou folhas muito amplas são habilmente despojadas da sua parte carnuda, não restando mais do que uma rede de fibras tão fina quanto a mais fina musselina. É cristalizada. E dessas folhas unidas com arte, constrói-se toda uma janela que não deixa filtrar para o interior senão uma luz muito doce. Ou bem as reveste com uma espécie de vidro líquido e colorido que se endurece no ar e que transforma a folha numa espécie de vidraça. Do conjunto dessas folhas resultam para as janelas encantadores bosquezinhos, transparentes e luminosos. O espírito continua que em Júpiter tudo é suave. As pessoas podem deslocar as suas casas para onde lhes convém, porque elas flutuam na atmosfera, que é muito mais ligeira. O que é uma doçura, para mim encanta-me. Há festa ali e a gente leva à casa. Não deixa de ser má ideia, não é? E diz o espírito que se vêem as casas a flutuar no ar até ao lugar onde pretendem habitar por algum tempo. A vida é muito mais longa e muito mais tranquila. Ninguém tem medo da morte porque sabem que é apenas uma transformação. Vamos continuar. Um outro desenho. Vieram vários, como disse. Então nós fazemos as nossas encarnações em diferentes mundos, não vamos ficar para sempre na Terra. Temos é que nos esforçar, tal como o pessoal que está em Júpiter, para merecermos viver em mundos mais felizes. Diz Kardec, pergunta Kardec, as nossas diferentes existências corpóreas passam-se todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Agora entramos no novo capítulo da nossa palestra e vamos debruçar exatamente sobre a vida na Terra. Considera o Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, que a Terra se encontra a caminho da luz, especificamente agora referindo-se ao nosso planeta. E para isso ele conta uma história. Ele fala logo no início da obra A Caminho da Luz, que existia há muito tempo, na constelação do Cocheiro, uma estrela chamada Capela. Essa estrela, tal como o Sol, tinha ou tem à volta dela a girar muitos planetas, outro sistema solar, não tendo, porém, a Terra, o Sol como foco principal. A determinada altura da vida, explica Emmanuel, um desses planetas iria sofrer uma transformação. Isto é, iria passar de mundo menos feliz a mundo mais feliz. Mas para isso, os seus habitantes tinham que ter um certo patamar de elevação, de compreensão, de entendimento, de espiritualidade. E nem todos estavam em condições de poder
integrar-se num mundo mais feliz do que aqueles onde viviam. Porquê? Porque nós evoluímos intelectual e moralmente. Às vezes sabemos muito, mas moralmente, valha-me Deus com isto. Isto acontece ainda no nosso planeta e dá para entender, por isso Emmanuel talvez nos tenha trazido este exemplo, porque nós assim percebemos. Só iria passar para um mundo mais feliz quem estivesse equilibrado dentro dos 2 degraus da escala, espiritualmente e moralmente. Senão, iriam ter que ser excluídos daquele avançar do mundo em que viviam. Então, é aqui que aparece a figura bondosa de Jesus, responsável pela evolução do planeta Terra desde o seu início, e que de algum modo se dispõe a receber no planeta Terra, mais atrasado do que aquele planetazinho lá que flutuava à volta de Capela. Jesus aceita que venham para a Terra essas pessoas que ainda precisavam de completar, digamos que a sua aprendizagem para poderem avançar na escala da felicidade. E é assim que vêm para a Terra espíritos já muito avançados. Reparem, eles estavam no mundo já muito evoluído, sabiam muita coisa, muito mais avançados do que os que viviam na Terra. Eles vêm até ao nosso planeta. O que é que eles sentiriam? Eles vêm como? Perguntamos nós. Em naves espaciais, por isso os americanos lá andam à procura dos ETs? Não. Eles vêm fazendo nova encarnação, isto é, acabaram uma vida lá no seu mundo, faleceram, como se diz na gíria, e ao voltarem a ter necessidade de reencarnar, já não o fizeram naquele planeta. Vieram encarnar na Terra e continuar aqui a sua caminhada. Não vieram de nave espacial nem nada com isso pareça. Vieram através do fluido cósmico universal, encarnando neste mundo. Bom, perante uma coisa destas, se isto acontecesse connosco, de repente vermos no mundo, porque a gente aqui no nosso ainda nos vamos governando, vamos infiltrando e tal, e passamos por bons sem o sermos e por aí fora, e vamos andando, não é? A verdade, porém, é que se nós nos víssemos fora deste ambiente, iríamos ressentir-nos. E o que é que íamos sentir do nosso mundo? Saudades. Foi assim que se sentiram aqueles que foram relegados para o planeta Terra. Eles tinham saudades da sua terra. E é assim que surgem na Terra as várias raças. As raças adâmicas. Não Adão e Eva, mas raças diferentes que vêm de outros mundos para completarem aqui a sua aprendizagem. Então, eles aí vivem, aí estão pelas diversas partes do globo, trazendo o seu saber. E eram gente muito evoluída, de tal forma evoluída que talvez nos dê para perceber que Emmanuel os divide em 4 grandes povos: a civilização do Egito, as castas da Índia, o povo de Israel e o grupo dos Árias. É assim que Emmanuel os divide nesta obra e analisa depois esta gente mais evoluída, cada um por si, e os reflexos que deixaram na população da Terra. Podemos de algum modo vê-los refletidos, a sua simplicidade, a harmonia, a cor. Neste povo simpático são os Incas, lindos. E essas civilizações espantam o homem pela grandeza das suas construções. E muitas vezes nós nos perguntamos como é que isto é possível. Basta estarmos atentos ao que vemos no dia a dia nos nossos canais de televisão, não é?
Impossível analisar neste trabalho todas as castas que vieram então desse mundo que passou, que mudou de categoria e que vieram à Terra trazer o seu saber e, sobretudo, deixarem-nos a pensar. Como é que isto é possível? E, por outro lado, projetarem também o nosso pensamento um pouco mais além. O que é que eu serei capaz de fazer um dia? Como é que será? Olha o quanto ainda estou atrasado. Deixaram-nos o seu saber e motivo para a reflexão da grandeza divina. Emmanuel analisa, e só trago para vermos um pouquinho melhor, o trajeto dos egípcios, e diz Emmanuel: foram os que mais se destacavam na prática do bem. Em razão dos seus elevados patrimónios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências da sua pátria distante. Era aquilo que eu dizia há bocadinho. Eles lembravam-se, tinham saudades, mas tiveram que se adaptar a viver aqui. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Era a ideia fixa daquela gente. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Eles sabiam que a morte era uma passagem para um patamar mais elevado. Ainda diz Emmanuel: em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral, isto é, quando voltaram a reencarnar, saíram daqui, do planeta, onde acabaram então o seu aprendizado. Bom, e agora perguntaremos nós, e a Terra, como é que vai ser? Sabemos que neste momento a Terra se encontra em fase de transição e que irá passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, onde iremos descansar um pouco das fadigas do dia a dia a que estamos sujeitos neste planeta. É de facto tempo de transição. E se aquelas civilizações que estão para trás nos deixaram o exemplo, nos deixaram a lição, como dizia há bocado, deixam-nos agora um espaço para reflexão. De mundo de expiação e provas, como dizia, onde predomina o mal neste momento, a Terra passará a mundo regenerador, onde as almas que ainda têm de expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Como será a nova geração? Será que isto vai ser um tsunami e só vem gente boa para aqui? Não. Ir-se-á dando lentamente a renovação do tecido humano da Terra. Desta forma, tendo chegado tal tempo, uma grande imigração se realiza nesse momento entre os que habitam a Terra, diz Kardec. Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não os atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. Exatamente o exemplo que vinha dado por Emmanuel. Irão expiar o seu endurecimento uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente a mundos inferiores. Está na Gênese. Agora vejam esta beleza. Tudo se passará como de costume. Ninguém irá dar por isso. Com uma única diferença. Uma parte dos espíritos agora encarnados na Terra não irão voltar. Num menino que venha a nascer,
Em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Ora vejam, está na hora de olhar para os meninos, para as crianças, certo? Este texto está na Gênese de Allan Kardec. Então aqui temos o espelho daquilo que se está a passar agora na Terra. A Terra está a melhorar a olhos vistos e a pouco irão ser excluídos deste planeta, aqueles que não tiverem condições para avançar, para acompanhar o avanço e a modificação do mundo. Então, tudo isto para dizer o quê? O que Galileu disse. A verdade é filha do tempo. Só o tempo nos poderá dizer o que de facto irá acontecer. E não da autoridade. Não há ninguém que nos possa impor seja o que for. O que vale é a nossa maturidade espiritual, de modo a podermos encarar as situações com tranquilidade. E vamos terminar. Tal como a água corre por baixo da ponte, também a nossa vida muda, os nossos objetivos mudam. E aquilo que hoje parece muito importante, ir-se-á diluindo pela força do tempo. E diz-nos Chico Xavier, tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amarguras, paremos um instante. E levemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a dizer-nos carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sussurrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Francisco Cândido Xavier.